Bom dia, gente. Graça e paz. Lécio Doras falando direto de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, com uma galeria extraordinária de pastores e líderes comandando essa live que visa refletir para melhorar, não é? Refletir sobre a realidade para melhorá-la. Realidade não é destino, ela é passivo de ser melhorada, como dizia um professor antigo do seminário, já na glória. Realidade não é destino. A live de hoje é sobre eclesiologia batista, especialmente com o tema democracia congregacional ou representativa, com foco na igreja local e suas reverberações naturais no âmbito da Convenção Batista Brasileira. A democracia, o governo pela congregação, é a forma certa somente à medida que, orientada pelo Espírito Santo, providencia e exige a participação consciente de cada um dos membros nas deliberações do trabalho da Igreja. Nem a maioria, nem a minoria, tampouco a unanimidade reflete necessariamente a vontade divina. Uma igreja é um corpo autônomo, sujeito unicamente a Cristo, sua cabeça. Seu governo democrático, no sentido próprio, reflete a igualdade e responsabilidade de todos os crentes sob a autoridade de Cristo. Assim se expressam os batistas no documento Princípios Batistas. Pensando e refletindo sobre democracia congregacional ou representativa, temos participando hoje conosco desta live o pastor Evaldo, lá do Espírito Santo, pastor Novaes, do Rio de Janeiro, também do Rio de Janeiro, pastores Vander e João Emílio, pastor Doronésio, também do Espírito Santo, pastor Purim, do Rio de Janeiro, Juraci também do Rio, Paulo Eduardo de São Paulo, Aloísio Penido de Minas Gerais, Israel do Rio, Elildes da Convenção Fluminense também, Estado do Rio de Janeiro. Todos são muito bem-vindos a esta live sobre eclesiologia batista. Nós vamos iniciar a live com duas palavras bem claras, bem definidas, uma da parte do pastor Aloísio, de Minas Gerais, sobre a simpatia à democracia representativa, e ele será seguido pelo pastor Juraci Bahia, também sobre a democracia congregacional. Pastor Aloísio, bom dia, seja bem-vindo. É com você o início da nossa live nesta manhã, querido. Bom dia, Lécio. Bom dia, amigos de live, todos que estão espalhados aí por esse Brasil, por esse mundo afora. Bom dia a você que está conosco nesta manhã. Falo aqui de Juiz de Fora como líder da primeira Igreja Batista. Uma igreja que tinha no seu hall 300 pessoas quando aqui cheguei e que hoje estamos próximos dos 4.000 pessoas. Uma igreja que tem uma forma diferente de agir, porque quando a igreja ainda era pequena, a gente exercia a democracia de um governo mesmo congregacional, em que as pessoas tinham participação direta na resolução de todos os assuntos. Porém, eu entendo que o governo que exerce esse tipo de atividade não pode ser engessado apenas numa democracia direta, como surgiu lá na Grécia, no berço da democracia, quando o povo era chamado para discutir os seus problemas, debater os assuntos em praça pública. Nós somos praticamente os pais, no meio cristão, dessa democracia direta, em que todos participam. Mas numa igreja crescente, eu experimentei os dois lados, uma igreja menor
Então, a gente exercia, não é, o governo quando todos participavam, tinham liberdade. Com o crescimento da igreja, impõe-se uma metodologia diferente e nós, então, passamos a adotar, inclusive, o governo indireto, porque a gente sabe que a democracia ela é exercida não só quando todos participam, mas quando todos dão poder a um grupo menor de decidir em seu nome. E eu creio que a denominação precisa trabalhar um pouco mais essa ideia, porque, como executivo que fui de todo o estado de Minas Gerais, a gente trabalhou com muitas igrejas pequenas, mas hoje nós temos muitas igrejas grandes e elas mudam o seu modo de agir. Numa igreja grande, como é o caso nosso aqui, nós temos uma assembleia anual, porque assim é exigido pela legislação, para a constituição dos conselhos, da diretoria. Numa igreja menor, a gente tinha assembleias, ou seja, cultos administrativos, mensalmente. Então, hoje nós temos um conselho constituído que responde por tudo que a igreja tem a decidir, com exceção de 5 itens: convite e demissão de pastores, compra e venda de propriedade, aprovação de estatutos e regimentos, aprovação do orçamento e a eleição da própria diretoria dos conselhos. Então, é uma democracia, sim, mas indireta. E não há como uma igreja crescente, com mais de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 membros, praticar a democracia de uma maneira direta. E não nos descaracteriza como batistas. Nós, pelo contrário, atendemos ao anseio da membresia, porque a membresia demonstra confiança na liderança que tem. E se você, numa igreja crescente, estabelecer, inclusive, percentuais para se ter uma reunião administrativa, que nós chamamos de assembleia administrativa, para decidir os assuntos, você nunca terá um número suficiente. Então, creio que a denominação precisa repensar este assunto, porque a nossa legislação batista ela foi feita com base em igrejas que eram pequenas no início da obra batista. Eu lembro que a maioria das igrejas tinham 50, 100 pessoas, e hoje nós temos igrejas com milhares de pessoas. Então, a minha palavra, o meu ponto de vista, apesar de ser uma pessoa que, no lado político, eu adoto o liberalismo econômico, conservadorismo, porém, em se tratando de igreja, a maneira deve ser indireta no exercício da democracia. Muito obrigado, Aloysio. De Juiz de Fora, a gente vai para Petrópolis. Bom dia, pastor Juraci, pastor da Segunda Igreja Batista de Petrópolis. É com o irmão agora a participação na live, querido. Eu não sei por que escolheram os mineiros para poder dar início a esse debate, né? Deve ter alguma coisa por trás disso aí, Aloysio. Mas é muito bom estar novamente com vocês aqui, do frio das montanhas de Petrópolis. E eu imagino que nós estamos no mesmo barco, no sentido de que todos defendemos a democracia. O que está sendo discutido apenas é se vamos ter maior ou menor participação da congregação nas deliberações, né? O pastor Aloysio enumerou 5 itens que são levados a toda a congregação. Eu vou defender a ideia de que é importante, é bom, é bíblico, é sábio ampliar esse leque e consultar mais vezes, honestamente, consultar todo o povo. Então, eu sou mais simpático a congregacional, né? As deliberações congregacionais. Na minha igreja, Segunda Igreja em Petrópolis, continuamos fazendo assembleias todos os meses. São assembleias muito rápidas,
não estou defendendo aqui formalidades. Por exemplo, nós não temos mais leitura de atas, porque isso foi de um tempo em que o número de analfabetos era muito grande, era muito necessário. Então, não estou falando de formalidades, né? Também não estou falando de todos os assuntos. É claro que na nossa igreja, considerada tradicional, ela tem uma multidão de itens que não é levada à Assembleia, que é resolvida em liderança, pastores e líderes, enfim. Então, não estou falando também disso. Também não estou falando de emergências. Numa situação emergencial, há quem tome decisão que vai ser homologada depois. Se bem que esse item ele é muito... tem que colocar uma observação nele, porque quando você tem a índole para dirigir sozinho ou dirigir com o seu grupo mais íntimo, você pode querer declarar emergência. Os ditadores fazem muito isso, quando de fato não é. Churchill, no Reino Unido, dirigiu uma guerra e consultava o parlamento regularmente. Entende? Então, não é disso que eu estou falando também. Mas eu anotei aqui 2 ou 3 itens que eu queria destacar porque defendo a maior participação da congregação. Primeiro, porque é a raiz da nossa denominação. Não sei por que desonrar isto, acho muito linda essa nossa história de os assuntos serem debatidos na ou pela Assembleia. Amo essa ideia de de criar condições para o povo debater as mais diferentes ideias, não é? Segundo, porque acho que é mais coerente com a nossa natureza. Nós somos colegiado, nós somos plural. Quando eu estou viajando com os meus amigos, fiz uma viagem agora em 4 amigos, agora não, tem quase um ano, né, que agora ninguém viaja, mas vamos almoçar onde? Vamos dormir em qual hotel? Tudo é debatido, isso faz parte da natureza. As deliberações excessivamente representativas violentam essa nossa natureza. Nós somos assim, né? Eu discuto as questões dentro da minha família e os meus filhos debatem comigo, às vezes coisas até pequenas, até a cor de um sofá, né? Terceiro, porque a didática impõe. Nós formamos mais líderes. Quanto maior for a participação, maior a formação de liderança. Eles vão aprender conosco como lidar com pessoas. Eu me lembro que, quando o presidente da ordem, dirigindo uma assembleia de pastores lá em Pernambuco, um pastor, de 2 horas de uma polêmica terrível lá, um pastor no final disse: pastor, que aula, como eu aprendi nesta manhã, vendo a coisa acontecer, né, um problema sendo discutido e resolvido pela congregação. Também eu diria que eu quero uma participação maior da congregação, porque a minha limitação implora. Eu estou convencido de que a soma de ideias, quanto mais pessoas trabalharem uma ideia, melhor ela será validada, os erros serão evitados. Uma boa ideia, ela sobrevive ao debate, não importa de quantos. Eu não preciso ter medo, não estou dizendo que a Luiz tem medo, não, mas eu não preciso ter medo de povo. E quanto à igreja ser grande, isso não se sustenta, querido amigo. Hoje nós temos recursos para fazer pesquisas, consultas, temos tecnologia para resolver. Você pode dirigir uma igreja de 100 mil membros e não decidir a cor da parede, se não quiser, sem consultar todo mundo. Há recursos para trazer o povo. Eu acredito que a diminuição do número de presentes em nossas assembleias não é algo realmente a que se vangloriar, se alegrar. É um prejuízo, uma regressão.
Então, a minha limitação, eu estou dizendo, implora, né? Por fim, ou quase fim, a solenidade precisa. Alguns itens precisam ser divididos com a congregação. Mais itens. Por exemplo, eu vou decidir o horário do culto. Eu acho uma bobagem decidir isto no gabinete com um punhado de líderes. Entende? Os envolvidos devem ser envolvidos em assuntos que vão afetar a eles, tá certo? E, por fim, o futuro exige a continuidade. Hoje, a pastora Luiz lidera uma linda igreja em Juiz de Fora. Daqui a N tempo, a igreja vai ser liderada por um outro. O povo estará exercitado para lidar com isto. É óbvio que o grupo mais íntimo do colegiado é gente que ou nos obedece ou é simpática a nós. Então, nós temos que permitir a participação do povo e até estimulá-la para que o povo seja exercitado, para, na hora grave, ele poder atuar adequadamente. Então, esta é meu estímulo, meu incentivo a uma maior participação do povo em nossas deliberações. Muito obrigado, pastor Juraci. Temos aí 2 pontos de vista, 2 posições bem claras, colocadas intencionalmente aí para o início da nossa live, e vamos começar agora o debate propriamente dito, com reações, provocações, e vamos começar com os pastores Wander e Novaes, do Rio de Janeiro. Já que começamos em Minas Gerais, vamos agora passar para o Rio de Janeiro. Bom dia, pastor Wander Gomes, da Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes. Seja bem-vindo, pastor. Só desmute aí o seu microfone. Isso. Bom dia, pastor. Bom dia aos nossos colegas aí de todo o Brasil. Eu sou simpático àquilo que é eficaz. Primeiro que nós temos que definir o que é democracia dentro do nosso conceito, do nosso contexto. E a mim me parece que a maneira que nós funcionamos não vem sendo eficaz. O conceito de eficácia é o conceito de atingir o objetivo. Nós temos 1,5 milhão a 2 milhões de batistas no Brasil, com assembleias de 2 a 3 mil pessoas. Isso é representatividade democrática? Não me parece. Segunda coisa que temos que refletir: qual é a realidade do contexto? Implica, sim, o número que eu estou dirigindo ou liderando. Eu só posso criar um método administrativo, isso é princípio científico, a partir da minha realidade de público. Se eu tenho um público de 30 pessoas, eu tenho uma maneira de exercer essa democracia. Mas se eu tenho um público de 30 mil pessoas, eu tenho outra maneira de exercer a democracia. Quando o país elege um Senado e um parlamento, ele está exatamente elaborando uma maneira de exercer a democracia. Quando a Inglaterra trabalha dentro de um parlamento inglês, ela tem uma maneira de exercer a democracia. Então, o que eu acho que temos que pensar, primeiro, é o conceito do que é democrático. Segundo, qual é o público-alvo? A quem nós vamos atingir? A quem queremos atingir? Se nós olharmos para a nossa história, nos últimos anos, vamos colocar os últimos 20, 30 anos apenas, nós não temos sido eficazes. Nós temos falhado no nosso sistema chamado democrático. Já visto o exemplo que eu estou dando de uma denominação de 2 milhões de pessoas, 1,5 milhão a 2 milhões, e de uma assembleia convencional anual que usa, talvez, 20 a 30 horas para decidir os assuntos com 2.000 pessoas a 3.000 pessoas. Então, nós temos que repensar tudo isso. Eu sou simpático a um modelo inteligente de gestão. Nós, queiramos ou não, nós estamos gerindo uma congregação
fomos eleitos para isso, temos uma diretoria, temos toda uma ambiência de pessoas que participam, de lideranças, verdade. Agora, até que ponto eu vou levar a igreja aos seus objetivos com velocidade, com eficiência, com eficácia, de uma maneira que ela alcance os seus propósitos, de maneira correta, de maneira transparente? Como que eu vou fazer isso? Eu vejo uma denominação lenta, uma denominação, muitas vezes, abrindo brechas para as coisas que estão acontecendo hoje, porque ela não define conceitos. Ela não define, e talvez não entendamos ainda, o que é ser democrático. Então, eu acho que a base, o cerne da reflexão é o conceito de democracia. Democracia é colocar todas as pessoas para falarem. Vamos ao exemplo do país. Quantas pessoas votam no Brasil? Mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então, o conceito do que é ser democrático, do que é ser representativo, tem que ser analisado. E também o que é eficaz à denominação, o que é eficaz à igreja, o que é eficaz ao país, o que está levando a instituição, a organização ao alcance do objetivo. Nós temos que avaliar tudo isso e precisamos aprender com a nossa história, com aquilo que tem acontecido nos últimos anos na realidade batista brasileira. Muito obrigado, pastor Wander. Debate aquecendo, Rio de Janeiro, o clima é mais quente mesmo. Pastor Novaes, Igreja Batista de Barão da Taquara. Seja bem-vindo, querido pastor. Desmute aí o seu microfone e inicie a sua participação. Bom dia a todos, uma grande alegria estar aqui com vocês. Olha, eu acho que eu posso começar dizendo que a minha hermenêutica, minha maneira de interpretar a Bíblia, ela me deixa muito à vontade e me torna aliado de todas as posições aqui. Porque a minha maneira de entender a Bíblia, ela não é a hermenêutica da letra, mas ela é a hermenêutica dos princípios. O que eu acho que torna a palavra de Deus são os seus princípios e não exatamente sua letra. De maneira que esses princípios da palavra podem ser adaptados em quaisquer situações. Então, eu acho que a nossa questão aqui é exatamente essa. No que se refere à Bíblia, nós não temos formas definitivas no Novo Testamento em que possamos dizer este é um congregacionalismo puro, este é um congregacionalismo médio, aqui é possível ter um presbitério, aqui não pode haver presbitério. Não há isso. O Novo Testamento é um painel diverso e diversificado de formatos eclesiológicos, em que, em cada contexto, a igreja se inseria e se formatizava de determinada maneira. Agora, isso significa que as formas eclesiológicas nós vamos adaptando de acordo com os contextos em que estamos. Vocês vejam, por exemplo, que o conceito de congregacionalismo, se a gente comparar com 2000 anos atrás, ele é bastante recente. Ele é do século XVII. Foi no século XVII, com o movimento puritano e das igrejas separatistas, que começa a ideia do congregacionalismo, e lá você tem dois grupos, especialmente, o do Browne, Robert Browne, que era o congregacionalismo puro, que enfatizava mais a congregação mais ativa, e o congregacionalismo médio, do Henry Berry, que abriu as portas para um congregacionalismo médio, em que você pode fazer aí uma ponte entre a congregação e uma espécie de presbitério, que foi o que fez com que surgisse, por exemplo, a igreja presbiteriana. Então, cada contexto social, cada momento histórico, escolhe o que lhe é mais devido. Então, na minha opinião, Lécio e queridos, eu acho que devemos ser menos literalistas nessa questão, porque não há no Novo Testamento nenhuma forma definida de
igreja. Não há, o que há são princípios. Eu sempre vivo dizendo que Jesus não fundou nenhuma igreja, Jesus fundou um conceito de igreja, e aquele conceito de igreja que nos torna igreja de Cristo. Então, o que fazemos é escolher, nos contextos em que estamos, aquela forma que nos seja mais propícia àquela realidade. Nesse sentido, o grande princípio mesmo batista é o da autonomia das igrejas. E nesse princípio mesmo batista de autonomia das igrejas, a gente fica aí, por exemplo, com o que o pastor Wander acabou de dizer. Vale o que é mais eficaz, o que corresponde a um conceito aparentemente mais democrático. E cada igreja escolhe o seu. Tá bom? Muito obrigado, Novaes. Saindo da capital, vamos para a região litorânea do estado do Rio de Janeiro, lá em Cabo Frio, onde está o pastor Elildes Fonseca, pastor da primeira igreja lá da cidade. Seja bem-vindo, pastor Elildes. Por favor, desmute aí o seu microfone e você tem a oportunidade agora de fazer a sua reação, provocação, enfim, comece a sua parte, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado, Lécio, pastor. Obrigado por estar aqui com vocês. Bem, eu creio que a gente está num ponto muito legal aqui da nossa conversa e creio que a democracia ela pressupõe representatividade. A gente não pode esquecer desse detalhe. E aí caminho com os pastores em que sentido? De acordo com a necessidade da congregação, você vai precisar ter mais representação. Existem decisões que nós vamos levar para o todo. A gente discute, não tem nada de concreto efetivamente decidido. E esse é o meu receio, de estarmos inutilizando muitas vezes a participação até daqueles que se interessam na igreja por causa de questões que nós rodeamos, mas que num grupão não vamos conseguir decidir. Falando de forma mais prática, por exemplo, nos nossos pontos denominacionais, assembleias de convenção, a gente está hoje com uma carga de querer botar a juventude dentro de assembleia convencional, mas a juventude quer decidir coisas de propósito. O jovem não está preocupado em chegar numa assembleia, por exemplo, como chegaremos e discutir 2019, o que aconteceu em 2019. Mas qual o propósito? O que vamos avançar? Como que vamos caminhar? Então, eu penso que assim acontece na representatividade da igreja local. Existem coisas que nós não podemos abrir mão de ser da congregação. Eu entendo isso. É nosso jeito de ser. Se você vai convidar um pastor para aquela igreja, é a igreja que vai convidar o seu pastor. A gente compreende que há coisas que ela precisa participar de um amplo debate com todos. Mas há questões que, se nós formos colocar em debate, nós não vamos acabar. Se for pintar uma igreja e consultar a toda a congregação qual a cor, possivelmente vamos pintar a igreja de arco-íris, e cada um vai ter seu lado. Você votou no azul, senta no banco de lá. Você votou no verde, senta no de cá. Então, eu imagino que a representatividade já é o nosso modelo. Nós nascemos na cultura do congregacionalismo, mas faz parte da harmonia da gestão eficaz nossa termos esses aspectos da representatividade. Então, eu creio que a harmonia na representatividade dentro da democracia, do congregacionalismo, e até mesmo o congregacionalismo, do ponto de vista puro, ele delegar algo para alguém, não estamos fugindo, em hipótese alguma, o nosso modelo, o nosso jeito batista de ser. Agora, manter tudo na consulta aberta à congregação, a gente vai rodar, e muitas vezes a gente não chega a uma decisão efetiva. Por causa da multiplicidade de opiniões, acho que não, porque isso é benéfico. Mas porque na hora de uma decisão exata, a multiplicidade de opiniões pode fazer não ter uma votação que de fato demonstre a vontade, por exemplo, da maioria, como nós gostamos da conclusão de um congregacionalismo. Muito obrigado, pastor Elildes, Cabo Frio. Pastor Doronésio é o pastor da Primeira Igreja Batista de Vitória, no Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, pastor. Teremos a alegria agora de ouvir a sua reação àquilo que tem sido posto até agora na nossa live. Pastor Lécio, pastores, bom dia. Bom estarmos juntos. E são interações bem interessantes, né? Eu ouvi alguém colocar o seguinte: a gente tem que aprender com a história, e é verdade. Mas, às vezes, a gente não quer fazer história, tá? Porque entre essas duas situações, né, que a gente está pensando de igreja, democracia plena, né, e representativa, a gente para pensar sobre, né, a questão de organismo e organização. Então, eu creio que a gente tem
em algum momento, engessado, não é, a igreja, porque ela é muito mais, né, organização e é menos organismo. Aí eu aprendo com a história, mas eu também não estou fazendo história. E entendo que essa questão, né, fazer o link com a nossa denominação, por que está havendo um esvaziamento, né, do plenário das nossas convenções, ou dos plenários, né? Será que o modelo realmente ele é interessante? Será que a gente está tendo a coragem de sentar para conversar e realmente decidir? Eu quero fazer duas pontuações agora. Tá? Quando eu penso na questão da democracia representativa, né, aí eu faço duas perguntas. Tá? Primeira, será que não existe o perigo de eu estar criando, não é, apenas um grupo seleto que gosta do poder e vai manter o poder e vai fazer o reino em cima disso? E a outra coisa, os critérios que eu adoto, né, para a escolha desse grupo em cima disso. Fiz uma outra anotação aqui. Que poder é dado, né, a esse grupo chamado representativo? Ok? Então, é preciso que a gente pare para pensar sobre esse aspecto da democracia e realmente o tempo está passando, não é? As igrejas estão crescendo, então a gente vai se adequando a esse modelo, mas eu vejo muito, pastor Lécio e pastores, que a gente está muito ainda atrelado a uma forma, mas não a essência. E a essência me dá a inteligência, né, de pensar que tipo de democracia ela é importante. Porque hoje eu ouço aqui coisas boas. Eu vivo numa igreja que tem um modelo X e a gente entende que está mudando, não é? De uma democracia plena para representativa. Por causa de quê? Da própria história. Eu creio que o tempo também, como líderes, a gente precisa sentar como denominação e parar para pensar, porque as igrejas estão fazendo perguntas que nós não estamos dando as devidas respostas. Muito obrigado, pastor Doronésio. Com a sua participação, a gente passa essa parte da live, que é de um posicionamento, de um entendimento, né, dessas duas posições, democracia congregacional e democracia representativa. Agora nós vamos afunilar um pouco para a questão dos perigos, né? E o pastor Evaldo, lá do Espírito Santo também, Igreja Batista de Praia da Costa, vai começar a falar sobre os perigos da chamada democracia congregacional. E, em seguida, no Rio de Janeiro, o pastor Israel Belo de Azevedo, Igreja Batista Curuçá, vai falar sobre os perigos da chamada democracia representativa. Pastor Evaldo, seja muito bem-vindo, querido. Você tem a oportunidade agora de participar da nossa live com essa primeira colocação sobre os perigos da democracia congregacional. Pastor Lécio, muito obrigado pelo convite. Quero dizer da minha alegria em estar com todos os colegas aqui, participar com todas as pessoas que assistem a nossa live, ver o pastor Elildes aqui que entrou, o Tércio também que entrou, está aí conosco, e todos os demais que eu já saudei. Eu desejo que Deus continue abençoando a vida e o ministério de cada um. Conquanto o tema possa ser ampliado, eu vou me ater à questão da democracia congregacional na igreja local. Então, eu vou me ater a isso, conquanto ele possa ser ampliado, mas eu entendi que nós estamos falando de igreja local. E, nesse sentido, eu vejo alguns perigos da democracia congregacional, que já foi aqui falado. Pensando na democracia como um todo, a gente poderia pensar e refletir um pouco o perigo. Que perigo? Muitos indivíduos querem impor a sua vontade a todos. Esse é um perigo da democracia. O outro perigo é quando todos querem interferir na vida privada do indivíduo. Aí são perigos que estão em lados opostos e que a gente precisa fazer o equilíbrio. Pensando em igreja local, quais são os perigos dessa democracia congregacional? Primeiro, uma infinidade de pessoas, como o pastor Aloysio falou, numa igreja de 4.000 membros. Vamos pensar numa igreja maior, vamos pensar numa igreja de 10.000, de 15.000, de 20.000, e isso é possível ter? Claro que é. No Brasil, nós já temos igreja de mais de 10.000 membros. Como é que 10.000 membros vão definir um tema, vão decidir uma questão na igreja? Isso é impossível.
E aí é um perigo de uma infinidade de pessoas para falar e que não vão chegar a lugar nenhum. Aí vem o problema dessa infinidade, já vai para o jogo de dominó, que é a falta de tempo para todo mundo falar. Aí já se começa a cercear a fala, que é o que mais nós vemos. Ó, não tem tempo para todo mundo falar, vamos falar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Daqui um dia vai chegar 2 segundos para cada um. Por quê? Porque é tanta gente para falar que não é possível, e aí não tem como se expressar. Aí acaba sendo, assim, uma espécie de me engana que eu gosto, porque, na verdade, não há tempo para as pessoas se pronunciarem. Um outro problema dessa democracia congregacional são aquelas decisões apaixonadas. É óbvio que aquele orador mais impulsivo, mais pujante, aquele orador que fala apaixonadamente, ele arrebata o grupo. Então, nem sempre o grupo vai decidir pelo que é racional, pelo que é jurídico, pelo que é plausível. Às vezes, toma decisões apaixonadas, e esse é um perigo. Outro perigo que eu vejo é a participação de pessoas despreparadas, que não estudaram o tema, não sabem nada sobre o tema, vão lá simplesmente para dar um pitaco, para dizer alguma coisa. Pessoas que não têm respaldo técnico nenhum para discutir um assunto, ele não entende, ele não sabe o que é aquilo, mas ele vai tentar entrar no tema. E pessoas que não participam daquilo. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o sujeito vai na igreja discutir o orçamento e ele não dá dízimo. Como é possível uma pessoa discutir um orçamento se ele não participa de nada? Ele não dá dízimo, ele não oferta, e ele vai dar pitaco no orçamento da igreja? Ele vai dizer para onde vai o dinheiro? Quer dizer, é uma questão de incoerência, é um absurdo uma pessoa entrar numa discussão dessa. Mas vem um outro perigo, que é o perigo da manipulação. É óbvio que você pode manipular também numa democracia representativa? Pode, mas o perigo é um pouco menor. Num período de multidão, você pode sempre formar a cabeça de um grupo. E aí, então, com aquele grupo, você conseguir levar a bom termo a sua ideia. Temos um outro problema, o problema da postergação. Veja, num grupo grande, e nós temos experimentado isso em igrejas, em todos os lugares, geralmente vai ter sempre um lá que vai dizer, olha, o assunto é tão complexo, vamos fazer o seguinte, vamos dedicar orando um mês, vamos pedir para Deus revelar, depois de um mês, o que é que nós vamos fazer. O assunto é urgente. Eu vivi isso aqui na igreja. Nós tínhamos um terreno para comprar, o sujeito deu prazo de 1 semana, a pessoa que foi lá no microfone sugeriu que nós orássemos durante um mês para saber o que Deus queria. E eu disse para ele, olha, primeiro, o irmão não participa do culto de oração, e segundo, essa oração de um mês aí nós já fizemos para trás, para Deus dar o terreno. E se nós não decidíssemos, não tinha como. Nós teríamos perdido o terreno que compramos, graças a Deus. Aí vem um outro problema, que é um problema da pluralidade de opiniões. São muitas opiniões e completamente adversas. Vem um outro problema, o problema da animosidade entre as pessoas. Isso vai existir sempre? Vai. Mas um grupo maior vai criando animosidades. Então, eu creio que esses são alguns dos perigos. Claro, não dá para falar de todos, mas eu diria, na igreja, esses são alguns perigos. Não quer dizer que não podem ser contornáveis. Podem. Né? Eu sou pela democracia, mas eu acho que na questão de uma igreja maior, aí aquilo que o Aloysio falou, o Wander falou e outros falaram, tem que haver um outro formato, porque senão a gente vai ter dificuldades. Muito obrigado, pastor Evaldo, por sua tão lúcida participação. Agora, pastor Israel Belo de Azevedo, lá da Igreja Batista de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, vai nos conduzir no início de reflexão aí sobre os perigos da chamada democracia representativa. Bom dia, pastor Israel. Bom dia. Você chamou de galeria, né? Então, bom dia, galeria aí. Nós sempre tensionamos entre o ideal e o real. A democracia é algo ideal. Algum dia foi praticada? Foi na Grécia, quando só votavam os livres, a aristocracia, e não, por exemplo, os escravos.
a teocracia do Antigo Testamento algum dia de fato existiu, a congregacionalidade na chamada igreja primitiva, que nunca existiu, foram igrejas primitivas, já foi lembrado isso aqui também pelo Novaes, existiu. Qual era o modelo, então, que devemos ter como ideal? O modelo da eficácia. Esse é um modelo administrativo, um modelo burocrático, para usar a terminologia de Max Weber. Aí é que eu entendo que há um segundo elemento importante nessas considerações, que é o elemento do caráter de quem lidera, chamemos assim, e também dos liderados. Por quê? Uma pessoa com mau caráter, com um desejo narcisista, com o desejo de se apropriar ou da fama ou dos recursos financeiros da comunidade, falando sempre nos termos da igreja local, ele vai manipular isso tanto num modelo como no outro. Então, o caráter, este é o ponto essencial. Entendo que o ideal, vou colocar como utopia, no sentido de lugar que devemos buscar, é que Deus dirija a nossa comunidade. Agora, como isso se realiza? Se o modelo é A ou o modelo é B, acho que é a nossa busca. Quando nós pensamos num modelo representativo, nós, de fato, desestimulamos que mais pessoas participem. Por outro lado, como você vai, além do fato de igrejas terem um número que não tem como reunir num certo lugar, há igrejas que fazem vários cultos no domingo, sem considerar os ao longo da semana, porque as pessoas escolhem os seus cultos. Onde é que a igreja está reunida? No nosso caso aqui, no culto das 9, no culto das 11, no culto das 5h30, no culto às 19h30? Qual? É interessante que as pessoas... Gostei muito da mensagem, eu respondo. Em qual culto? Porque são 4 mensagens diferentes. Então, são essas questões dinâmicas. Por isso que entendo que nós sempre vamos cair nesse ponto da essência, mas não da essência do formato, mas da essência do caráter. Então, eu vejo pessoas que manipulam tanto no modelo quanto no outro modelo. E, por último, uma provocação aqui que o Novaes depois pode comentar também. Quando nós estamos no chamado período neotestamentário, quantos membros têm as igrejas? As igrejas têm 12, talvez, no máximo, 30 membros. Claro, há o caso particular de Jerusalém, que é uma coisa mais complexa, entendermos como é que isso se dava. Mas, no geral, quando você pensa nas igrejas fora de Jerusalém, eram 12, 20, no máximo 30 pessoas, que era o que era possível se reunir numa casa. E nenhum deles era da aristocracia plena que pudesse reunir num salão 100 pessoas. Mesmo quando se reuniu, como no caso de Lídia, lá no meio do mato, talvez aí, de novo, 12 a 20 pessoas. É algo muito diferente de qualquer igreja hoje. Por outro lado, essa questão da autonomia da igreja local, eu vou só ilustrar com uma história. Uma igreja nos pediu uma ajuda. Então, eu disse, eu tenho aqui alguns pastores que podem pregar lá de vez em quando na sua igreja para ajudar, posso fazer uma escala. Não, nós queremos que o senhor indique alguém, porque nós temos uma comissão pastoral, e eram 25 membros, que vai fazer a escolha disso. Ou seja, continuaram afundados e se afundando, mas estou mantendo, é como um navio a pique, mas é importante manter a fleugma, mas todo mundo vai morrer. Então, são esses valores que eu entendo que tem a ver com o caráter e o modo como nós nos relacionamos, eu e você, com o poder e o dinheiro. Bem, muito obrigado, Israel, por sua palavra. Então, temos aí essas duas
colocações do pastor Evaldo e do pastor Israel, e agora vamos para a parte de provocações e reações. O Aloísio, de Minas Gerais, e o Tércio, das Alagoas, vão reagir à palavra do Evaldo. E o pastor Purim e o pastor Paulo, Purim do Rio e Paulo da Primeira de São Paulo, vão reagir à palavra do Israel. Aloísio, você é o primeiro. Pode reagir. Sim, a palavra do pastor Evaldo, como a dos demais colegas, foram muito sábias. E aí me traz à mente algumas questões. A igreja primitiva, quem decidia? Não eram os apóstolos? Não era o povo se reunia para celebrar. E uma das coisas que faz com que a gente pense num modelo diferente de democracia é quando você analisa sobre o crescimento da igreja e você procura saber o que está impedindo a igreja de crescer. E as chamadas assembleias em que o povo decide, isso aí é um impedimento para a igreja crescer, porque é racha, é discordância, é quebra-pau. Então, por essas razões, é que a gente toma essa decisão de trabalhar dentro de uma democracia indireta, e a própria convenção devia promover isso, inclusive, como o Wander falou, nas suas reuniões. O conselho podia decidir tudo e ter um grande congresso. Aí você ia regimentar pessoas interessadas em participar, e não da maneira como é feito hoje, em que os assuntos passados são levados para aprovação e a toque de caixa são aprovados. Isso não inspira, isso não inspira. E é interessante que eu mesmo aqui, eu adoto o próprio modelo da convenção do conselho, porque as pessoas que são eleitas, diferentemente do que foi dito por alguém, que um grupo pode dominar, etc., não, anualmente essas pessoas são renovadas. E você escolhe pessoas que gostam daquilo, da gestão, da administração, pessoas qualificadas, e não, como o Evaldo colocou, que você corre o risco de ter pessoas despreparadas falando de tudo quanto é assunto e, muitas vezes, não tão bem intencionados. Então, por último, eu quero dizer que se nós mudarmos esse modelo e se nós adotarmos, como eu adoto aqui, uma assembleia anual, em que toda a congregação, aí sim, num culto, o Israel falou dos vários cultos, eu também tenho 4 cultos aos domingos num templo. Hoje eu tenho 6 templos, né, que se reúnem na mesma cidade. São 6 templos com vários cultos e uma só igreja, o que eu chamo de igrejas satélites. Agora, o bonito disto é que no dia de batismo nós vamos para uma fazenda que temos, todos levam os que vão ser batizados, fazemos uma grande celebração, um churrasco com todos, temos o encontro de todas as igrejas num só dia, e no fim do ano, todos passam, nosso espaço cabe 5.000 pessoas, todos se reúnem no mesmo lugar para dar posse ao conselho, à nova diretoria, fazer outras celebrações. E ainda mais, queridos, na Assembleia Anual, como faz o pastor Luciano, vale a pena você saber o que faz o pastor Luciano lá na sua igreja, no Espírito Santo. A igreja é conclamada para ela, agora por último, aprovar todas as decisões que o conselho tomou durante o ano e agora ela receber os propósitos, os desafios e os objetivos a serem cumpridos no próximo ano. Então, essa é a minha reação, mas a gente aqui está aprendendo com todos nesse grande debate. Muito obrigado. Pastor Tércio, Primeira Igreja Batista de Maceió, na Alagoas. Bom dia, pastor. Seja muito bem-vindo. Aguardamos aí com ansiedade a sua participação em reação à palavra do pastor Evaldo. Reação geral, mas em especial a dele. Seja bem-vindo, querido. Lécio, querido, bom dia. É uma alegria poder participar mais uma vez dessa mesa com tantos colegas e ser tão edificado, tão abençoado. Algo que muito me chamou a atenção na palavra do pastor Evaldo foi sobre a necessidade que nós temos de rever o nosso modelo de tomada de decisão. Por vezes, uma democracia muito ampla, com grandes assembleias, onde nós temos todos aqueles prazos regimentais a serem cumpridos, eu creio que
nós, às vezes, nos tornamos pesados e demoramos muito a tomar decisões num mundo que exige de nós respostas rápidas. Eu sou pastor, talvez, dos que aqui estão, da igreja mais antiga. Minha igreja tem 135 anos. No processo agora de reabertura da igreja, nós precisamos nos desfazer da bancada, uma bancada que já servia a igreja por mais de 50 anos. E quando nós estávamos no processo de doação, nós decidimos não vender a bancada, mas doar para congregações e igrejas pequenas. Um irmão da comissão, 2 irmãos, falaram assim: pastor, nós temos um gargalo aqui. A gente não pode doar um patrimônio da igreja sem uma assembleia extraordinária que nos autorize a alienar o patrimônio. Como é que você, no meio de uma pandemia, aonde a igreja não reiniciou as suas atividades, você vai reunir a igreja dentro das exigências de estatutárias para fazer essa doação? Ou seja, só nesse processo nós perdemos 1 semana e meia para retomada dos nossos cultos presenciais. Eu louvo a Deus porque o corpo diaconal, a diretoria da igreja, é muito proativa. E o presidente do corpo diaconal e a diretoria falou assim: pastor, nós vamos tomar, em situações excepcionais, medidas excepcionais. Fizemos uma reunião usando uma plataforma digital e decidimos, e até o presidente do corpo diaconal falou: pastor, se lá na frente a igreja reprovar a nossa decisão, os seus diáconos, junto com a diretoria, o senhor nem precisa se preocupar, a gente vai assumir o erro cometido. Então, nós, às vezes, perdemos oportunidades de negócios, oportunidade de melhorias, porque o nosso processo decisório é muito lento. E eu penso que nós precisamos caminhar como líderes para um processo onde as nossas decisões sejam menos voltadas para o senso de unanimidade, e aí eu falo de unanimidade de votantes, e mais direcionadas a um princípio de unidade de propósito. Uma vez que o propósito está definido, está claro, e a igreja abraça a unanimidade no sentido de votantes, eu já retirei da pauta decisões que nós ganhamos no voto, mas era 50-40, então não tem unidade de propósito. Então, nós precisamos resgatar essa questão. E um outro problema dessa democracia ampla, meu horário já estourou, é estabelecermos qual é o limite. Né? Temo que a participação da igreja é parte do nosso DNA, nós não podemos abrir mão disso, mas qual é o limite? Né? Daqui a pouco existem igrejas que estão votando para quase tudo. Então, isso realmente se torna um entrave na vida da igreja. Muito obrigado, pastor Técio. Quero dar uma palavra aí para quem está nos acompanhando pelo Instagram. Daqui a alguns minutinhos vai cair um Instagram em função do limite de tempo. Vocês vão cair, mas podem retomar, porque teremos ainda mais 30 minutos de live transmitida pelo Instagram. Então, caem e voltem aí que vai ser bênção. Reagindo ainda, agora o pastor Purim, ele bateu ideia, vai provocar e reagir a partir da palavra do pastor Israel Belo e logo em seguida também o pastor Paulo, da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Pastor Purim, é com você, querido. Bom dia, queridos. Alegria em estar aqui com vocês nesse encontro e compartilhar aqui, na verdade, aprender com a maioria de vocês aí que já estão anos-luz à minha frente, né, Novaes? Muito mais tempo do que eu na caminhada em termos de idade, de experiência, e eu sou um menino aqui na frente de vocês. E o Israel já colocou praticamente muito bem tudo aquilo que eu iria dizer, e a minha provocação é só acrescentar que, quando ele fala que no Novo Testamento as congregações, né, ou as reuniões eram pequenas, aí, como ele falou, de 12 a 30 pessoas, eu vou até um pouco mais. Os contextos eram quase que familiares apenas, né? Tanto que Paulo, quando se dirige a Áquila e Priscila, escrevendo aos Romanos, fala a igreja que está em sua casa. Então, o contexto era muito diferente do contexto que temos hoje.
Então, considerar e tentar aplicar uma forma que a gente acha que aconteceu há quase 2000 anos, aquilo que vivemos no mundo de hoje, é um despropósito, um despautério em relação ao mundo que vivemos. O pastor Tércio colocou muito bem a necessidade de se atualizar ao tempo em que vivemos, em que precisamos de decisões rápidas e inteligentes, estratégicas. Eu gosto muito do texto de 1 Crônicas 12:32, quando descreve ali o exército de Davi, e há um destaque para os filhos de Issacar. E diz que desses homens, 200 filhos de Issacar, eram homens que conheciam bem o seu tempo e por isso sabiam o que fazer. Ou seja, o próprio exército de Davi tinha ali estrategistas. E quando você fala em democracia representativa, o que você está se referindo é que a igreja seja representada por pessoas que conheçam os temas, que saibam o que fazer, porque nunca existirá uma democracia completa. Isso é uma realidade que nem é utopia, é uma irrealidade, não existe isso, nunca haverá. Alguém citou aqui agora há pouco, né, que nem no Brasil nós somos mais de 200 milhões de brasileiros e quase metade disso apenas vota, expressa a sua opinião, a sua vontade sobre alguma coisa. Então não é inteligente. E existe uma descrição do nosso mundo hoje, não sei se vocês já ouviram falar e desenvolver esse tema, chamado mundo VUCA, né? É uma sigla que foi criada pelos estrategistas militares americanos, que descreve o mundo como sendo um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, se a gente não entender como esse mundo funciona, a gente fica para trás das nossas decisões. E hoje há uma confusão muito grande, porque a igreja não tem nada a ver com a assembleia. Igreja é a comunhão dos santos, igreja é a comunidade, igreja é a celebração. A assembleia é deliberativa, é estratégico, tem que ter conhecimento, tem que saber falar, tem que realmente conhecer os assuntos. E nós erramos muitas vezes na questão da transparência. Mas transparência não é no processo deliberativo necessariamente, é na prestação de contas, é na responsabilidade. O pastor Tércio citou aqui o exemplo, né, de os diáconos, olha, pastor, se der errado, a gente fecha com o senhor. É responsabilidade com as nossas decisões. Então, o temor da manipulação existe nos dois métodos, nas duas formas. E aí eu volto e reajo positivamente à palavra do pastor Israel, que o nosso grande problema é caráter. Porque em qualquer modelo, seja o modelo direto ou modelo indireto, modelo congregacional pleno ou modelo representativo, se não houver caráter no líder, todo e qualquer formato, se não houver princípios e essência, qualquer forma será destrutiva à unidade, à comunhão da igreja. Muito obrigado, Purim. Agora, do Meier, no Rio de Janeiro, a gente vai para São Paulo, Praça Princesa Isabel, Primeira Igreja Batista. Lécio, antes de passar a palavra para o Paulo, meu cunhado querido, é claro que eu tenho que dizer ao Purim que muito me estranha que justamente as pessoas calvas e de barba branca que querem discutir a antiguidade comigo. Mas a Tita funciona bem, né? Fechado parênteses aí. Paulo, bom dia, seja bem-vindo, querido, à nossa live. A sua vez agora de provocar, alfinetar e reagir. Bom dia, Lécio. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui refletindo sobre esse assunto. Reflexão nos faz crescer. Eu quero chamar a atenção para um fato. A gente tem que pensar no homem da pós-modernidade, que é o homem com o qual nós estamos lidando. Gostando ou não, achando bonito ou feio, nós estamos lidando com uma sociedade caracterizada, amplamente caracterizada como uma sociedade pós-moderna. E qual é uma das características preponderantes desse homem da pós-modernidade? Esse homem, ele não é institucional, ele é funcional. Se a gente fica dando carga excessiva ao institucional na nossa eclesiologia, a gente está dando varada na água. A gente está falando grego para quem só entende o português. A gente não está indo ao encontro do homem da nossa época, do nosso tempo. Este homem hoje, eu não tenho nenhuma pesquisa com dados consolidados, mas existem evidências abundantes que nos mostram que este homem hoje, os nossos irmãos em Cristo, as nossas ovelhas, estão cada vez menos dadas
aos aspectos institucionais, à gestão, a relatórios, a assembleias administrativas, estão cada vez mais dados ao inspirativo, à celebração. Se lembram, gente, eu penso que todos nós, ou quase todos nós, estávamos lá, quando ali no início dos anos 2000, ou no próprio ano 2000, o Valdemiro Tinchak fez lá Missões Mundiais, o congresso no Rio Centro. A ênfase era celebração, adoração, testemunhos missionários, pregação, e aquele espaço com capacidade para 4.000 pessoas, ali a 3 quilômetros da praia da Barra da Tijuca, começando as celebrações às 9 da manhã. Se a gente chegasse às 9h10, a gente não sentava, tinha que ficar lá atrás, na ponta dos pés. O povo corria sedento por adoração, testemunho, celebração, palavra. E se a gente usa uma carga excessiva, um espaço excessivo da nossa eclesiologia para a gestão, para a assembleia, para relatórios mensais, assembleias mensais, a gente está dando uma carga excessiva que não vai ao encontro do cristão da pós-modernidade. Ele quer levar a sua família à igreja para cantar, para ser abençoada, os seus filhos para serem abastecidos, a sua esposa, o seu esposo para ser fortalecido. Volto a dizer aquilo, já foi pincelado aí rapidamente. Eu tenho imensas dificuldades com a ideologia do Ariovaldo Ramos, mas eu concordo com aquilo que ele disse. A Igreja de Cristo precisa ser o mínimo possível organização para que ela seja o máximo possível organismo. Esta é uma igreja que atenderá às demandas e às expectativas do homem da pós-modernidade. Muito bem, muito obrigado, Paulo, por sua participação. Agora nós entramos numa parte da live mais objetiva, onde o pastor João Purim e o pastor João Emílio vão sugerir, apresentar algumas propostas, fazer alguns indicativos, né? O pastor João Purim, da Igreja Batista do Meia, no Rio, vai fazer algumas propostas focadas aí na igreja local. E o pastor João Emílio, lá de Irajá, também no Rio de Janeiro, primeira igreja batista, vai fazer algumas propostas focando na Convenção Batista Brasileira, que é o guarda-chuva debaixo do qual todos nós estamos. Mais uma vez, alegria ter a sua participação, Purim. Obrigado, Lécio. Eu quero começar dizendo a quem nos assiste que o princípio fundamental da nossa liderança é a manutenção da unidade. Né? Se o líder não preservar a unidade do corpo, ele não está exercendo bem a sua liderança. Então, o líder tem que ter a sensibilidade de observar bem o seu contexto e, como disse o pastor Wanda logo no início, avaliar bem qual é o método mais eficaz e qual é a eficiência para as decisões a serem tomadas. Muitas pessoas ficam feridas, muitas igrejas machucadas, e aí eu não falo da instituição, falo da comunhão, porque a liderança não sabe imprimir mudanças, transformações. Então, a primeira coisa que eu apelo é para que o líder que pense em algum tipo de mudança faça-o com todo cuidado e com todo amor, porque a unidade vale mais do que qualquer forma. A unidade, a comunhão é muito mais valiosa do que qualquer metodologia. Ainda que eu acredite que a metodologia aqui está sendo discutida, que para mim é mais favorável, a correspondente aos nossos dias, que é a visão da democracia representativa, se isso for causar divisões, feridas, é melhor que o líder aguarde um pouco mais, às vezes uma geração inteira passar. Porque eu já vi muitas igrejas feridas e ferirem-se porque o líder quer imprimir uma mudança drástica e rápida. Isso não é bom. Mas eu acredito, sim, que mudança é importante porque, como eu disse, citei o texto de 1 Crônicas 12:32, a gente precisa de homens que sejam estrategistas, que conheçam bem o nosso tempo. Como o pastor Eliudes disse, o pastor Paulo também citou isso, né? Agora antes da minha fala, o mundo é diferente hoje, o mundo mudou rapidamente
Quem diria que nós estamos aqui fazendo uma roda de conversa como se estivéssemos pessoas num pombal? Eu vi o Guilherme Fiuza dizer isso, né? Hoje em dia é o dia dos pombais. A gente está aqui, cada um com o seu rostinho aparecendo um quadradinho aqui para a gente, lá na transmissão, cada um em sua vez, mas em geral a gente está convivendo assim. E as igrejas estão também tendo que se reinventar. Pastores que não sabiam nada acerca da tecnologia e hoje viraram praticamente youtubers. Né? Eu não vou citar o Novaes de novo, porque ele vai achar que a implicância é minha, mas tem gente que não sabia nada da tecnologia, né? E hoje virou YouTube, que todo dia manda vídeo, manda áudio, viramos editores de vídeos da noite para o dia. Então a gente precisa se reinventar o tempo todo. E hoje o nosso mundo demanda decisões rápidas. E o modelo da congregação direta não contribui para isso. Porque tem que passar por comissões, tem que passar por grupos, por grupos menores, por pareceres, parecer jurídico, e acaba que a igreja, que é a essência da comunhão, fica tão judicializada que nós parecemos muito mais tribunais e instâncias de tribunais do que o momento da celebração e da comunhão. Então, de prático, eu penso que o líder precisa avaliar bem o seu modelo para saber se ele está sendo efetivo e eficaz. Eficiente e eficaz, ele precisa encontrar um caminho, estudar à sua volta, veja quais são as igrejas que estão funcionando, veja quais são os modelos que estão dando certo. Quando você estuda o desenvolvimento do crescimento da igreja sem preferências, eu prefiro aquele modelo, vou lá naquela igreja. Não, estude, veja todas as facetas, veja qual é que funciona melhor. Porque quando eu estudo a história dos batistas, o pastor Novaes deu uma aula de história no início da sua palavra, nós nunca fomos do jeito que somos hoje. Sempre houve transformações e mudanças. E no presente, se você vai para a Letônia, os batistas da Letônia têm bispo. Eles não têm presidente. Lá a figura é do episcopado. Existe o bispo que cuida dos pastores, é quase um modelo de fato presbiteriano na Letônia. Quando você se reúne com uma Aliança Batista Mundial, você descobre que, eu tenho que perguntar, que batista você é? Que tipo de batista você é? E a gente se firma tanto numa caixolinha, né? Numa gaiolinha assim, ser batista é muito diversificado, ser batista é muito diferente. Então é importante que o líder tenha, terminando minha palavra aqui, se deseja imprimir uma mudança, primeiro, haja com amor e paciência, respeitando as opiniões diversas. Haja com calma para que você conquiste as pessoas à sua visão de liderança e de ministério. E faça tudo movido por caráter. O seu caráter deve refletir a essência de Jesus, a mente de Cristo. O seu jeito de agir tem que refletir Jesus. E aí não importa o modelo, volto àquilo que eu disse, não importa o modelo, importa a essência, o caráter, o amor cristão no nosso jeito de liderar. Muito bem, obrigado, Purim. Pastor João Emílio, seja bem-vindo à nossa live. É bom demais da conta ter você conosco aí, lá do Irajá, no Rio de Janeiro. É com você agora a responsabilidade de apontar caminhos aí no que diz respeito à nossa Convenção Batista Brasileira. Bom dia, pastor Lécio. Bom dia mais uma vez aos colegas aqui da live. Nessa live tão rica aqui hoje, opiniões tão importantes, tão baseadas assim na experiência e também no conhecimento da história, coisa bacana hoje. Irmãos, com relação à nossa denominação, nós temos um problema muito sério, porque é difícil propor algo à denominação. A primeira coisa que eu queria propor é que ela se interessasse, que houvesse o mínimo de interesse pela vida real, por aquilo que de fato está acontecendo. Porque a vida vai acontecendo. Se as nossas assembleias, ou o conselho da convenção, ou a ordem, que a ordem é muito importante nesse processo. Se o conselho, as assembleias ou a ordem se interessar ou não, as nossas igrejas vão acontecendo. E se nós não tivermos um interesse da parte da convenção, ela fica alheia, será deixada de lado, porque a igreja de Juiz de Fora, a igreja de Barão da Taquara, a igreja na Praia da Costa, a igreja de Vitória, a igreja de São Paulo, elas vão acontecendo. E a denominação, eu acho que deve se interessar. Com relação a esse tema nosso específico, ela própria precisa se resolver. O pastor Aloysio falou a respeito do conselho.
eu também sou favorável que a maioria dos assuntos sejam decididos no conselho da CBB. Por quê? Porque você parte do princípio que há uma presença de pessoas mais técnicas, mais conhecedoras dos temas para tomadas de decisões. Pastor Lécio, o conselho da Petrobras possui 11 cadeiras. Um conselho nosso possui uma quantidade de assentos que gera um nível tão pulverizado de opiniões, de pluralidade de opiniões, que, no final das contas, acontece o que vem acontecendo. Às vezes, para tomar uma decisão de escritório administrativa, nós levamos para uma assembleia para colocar num regimento ou num estatuto. Uma coisa simples. Agora, a nossa ordem discutia a respeito de repasse de recursos para ordens estaduais, colocando como critério para que ocorressem os repasses, que elas fizessem determinada coisa lá, mandasse o estatuto, não sei o quê, uma coisa assim. Isso é coisa de escritório. Aí nós criamos algo, colocamos no estatuto, isso vai gerar que um dia, para mudar uma mínima coisa, nós vamos ter que rever o estatuto de novo. Então, a própria convenção está engessada. Então, primeiro, se interesse pelo tema. Segundo, ela precisa se resolver também. E terceiro, ela precisa promover a instrução, o ensino, o debate, e que ela oriente as igrejas no sentido de o que é uma democracia, as possibilidades. As nossas igrejas que estão com uma democracia mais representativas precisam ser reconhecidas como igrejas que estão também agindo legitimamente, e não como se estivessem burlando uma regra nossa batista. Que a convenção conscientize as lideranças das nossas igrejas, a liderança leiga, porque parte da liderança leiga tem a ilusão de que o único jeito de ser batista é perguntando a todos qual a cor da parede. Eu fui pastor de uma igreja que nós perguntamos em assembleia se podia ou não cortar uma árvore. A assembleia decidiu que não poderia ser cortada a árvore. No final das contas, a árvore foi cortada, porque ou cortava a árvore ou fazia o templo. Não cabia o templo no lugar onde não era possível. Então, esta ideia que foi nutrida em nós com muito boa intenção. Nós pensávamos que os relatórios financeiros precisavam ser todos. Eu me lembro, material de limpeza, tanto, luz, tanto, tudo isso era lido. Eu não tenho como fazer isso na zona norte do Rio, numa manhã de domingo, com a violência do Rio, expor quanto a igreja tem em caixa, quanto que cada um recebe. Eu não tenho como fazer isso. Não é possível fazer isso. Não é prudente fazer isso. Então, irmãos, a denominação, a convenção, se ela se interessar pelo que está acontecendo nas igrejas, nós já avançamos. Segundo, que ela promova as maneiras de orientar seminários, literatura, que ela se comunique conosco e que fique assim, esse lance da democracia representativa é irreversível. Isso já está acontecendo na prática. Quando nós falamos com qualquer pessoa de outra denominação o que é o congregacionalismo, eles perguntam: e como vocês fazem? Aí a gente finge que faz, mas a gente não faz. Todas as nossas igrejas têm comissões. Todas. Então, que a denominação procure acompanhar, tratar deste tema, que não vem sendo tratado. Muito obrigado, pastor João Emílio. Novaes, você que tem agora a responsabilidade de reagir aí a essas primeiras propostas ou sugestões que foram feitas.
Tá bem, vamos lá ver. Eu estou querendo ser bastante sintético, eu acho que eu vou começar dessa última afirmação do João Emílio. Nós temos de aprender que nós aprendemos um jeito de ser batista e não significa que seja o único jeito de ser batista. O nosso jeito de ser batista é o jeito landmarquista, fundamentalista, que foi nos ensinado pelos missionários norte-americanos. O nosso problema é que passou o tempo da implantação missionária. Estamos vivendo agora no tempo da expansão, da consolidação e etc., e continuamos com os mesmos métodos, as mesmas formalidades da implantação missionária. Não conseguimos nos desvincular disso. Este é um grande entrave, este é um grande problema, e achamos que a única maneira de ser batista é aquela que nos foi herdada em termos de formas como estas que estamos a criticar agora. Bom, no que se refere à palavra do Purim, eu acho que ele tem completa razão, e eu diria o seguinte: eu acho que o grande desafio dos pastores locais hoje, então, no que se refere à igreja local, é administrar essa tensão, e eu estou usando a palavra que o Israel Belo usou, a tensão que temos de administrar entre ideal e real, ou entre a eficácia dinâmica, já mencionada por vários aqui, e o sentimento de participação. Essa é a tensão que um líder, como um pastor, vai precisar administrar na sua congregação. A tensão entre a eficácia dinâmica e o sentimento de participação, aquele sentimento que o camarada diz assim: pode fazer até o que eu acho que não deve, mas eu preciso me sentir ouvido. Como administrar isto é uma questão que as virtudes do pastor como líder é que vão ajudar bastante a administrar essa tensão. No que se refere à denominação, eu lembro do Elcio Lessa dizendo o seguinte, pastor Elcio Lessa: essa denominação só dá certo porque o besouro voa. O besouro tem tudo para não voar e voa. Olha, eu acho que nem isso a gente pode dizer mais da denominação hoje, porque a minha pergunta é: está dando certo? Na década de 70, 80, até talvez podia se dizer isso. Está dando certo porque o besouro voa. A minha pergunta é: e está dando certo hoje? Acho que nem isso ainda podemos dizer. Eu acho que a gente está lidando com essa questão de que a maioria me parece mais favorável a uma celebração do que a uma questão deliberativa. Os encontros convencionais têm que ser mais celebrativos do que deliberativos, e o nosso grande entrave é essa questão da estrutura pesada e etc. Eu vou terminar com uma história, Lécio. Vamos ver se dá tempo de eu contar, mas é boa. Estava lá uma reunião, digamos, para que não seja na nossa realidade, digamos que seja uma reunião da CNBB. Estavam lá o pessoal da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Aí se ouviu um choro de criança. Quando abriu a porta, tinham abandonado uma criança lá. Aí o pessoal começou a discutir: o que a gente faz? Ficamos com essa criança? Não ficamos? É nossa? Não é nossa? Aí levantou lá e disse: não podemos ficar com essa criança, ela não é nossa, ela não pertence a nós, e eu vou provar para vocês que não pertence. Primeiro, esta criança foi feita num ato de amor. Não há nada aqui que façamos com atos de amor. Segundo, essa criança foi feita em 9 meses. Não há nada que nós resolvamos aqui em 9 meses. E terceiro, essa criança tem pés e tem cabeça. Aqui, nada do que resolvemos não tem nem pé nem cabeça. Então, eu acho que esse é o grande desafio de como vamos lidar com essa estrutura pesada, onerosa, e que temos de chamar a liderança. O João Emílio disse uma palavra que é chave: precisamos de liderança para tocar esse barco adiante. Se não houver liderança para tocar esse barco adiante, não teremos mudança nenhuma. Esta é a palavra que eu deixo nesta breve provocação. Muito obrigado. O João Emílio pediu lá uma intervenção, aquela intervenção tradicional de 1 minuto, João Emílio. Muito também bem. Queria falar. Também você, querido. Já me tomou 15 minutos ali o pedido daqui 15 segundos, o pedido do pastor Evaldo. Irmãos, existe uma questão chave aqui, chamado pacto cooperativo. O pacto está estraçalhado. Nós precisamos reavaliar e repactuar, porque este tema do governo da igreja, ele está entrelaçado com outros temas ligados ao nosso pacto batista. Então, nós precisamos, quando eu digo interesse, agora liderança, nós precisamos recombinar.
Se nós recombinarmos, existem temas que estão soltos aí e simplesmente não são tratados. As questões das igrejas satélites, por exemplo, sem entrar no mérito, a gente precisa conversar. Por quê? Porque nós simplesmente não estamos conversando, mas ele vai acontecendo, e ele vai acontecer. Obrigado, pastor. Pastor Evaldo também pediu uma intervenção. Sua vez, querido. Desculpa aí não ter visto antes. Sem problema. O Churchill disse que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras modalidades já experimentadas em todos os tempos. Como o Carlos disse, não tem jeito de ter uma democracia que funcione. Nós aprendemos, como batistas brasileiros, a definir coisas que funcionem de A a Z. Isso não existe. Não existe uma coisa que funcione em todas as igrejas. Existem princípios. E a gente tem que trabalhar isso. A mesma coisa na denominação. Agora, o Todorov diz o seguinte: o povo, a liberdade, o progresso são elementos constitutivos da democracia. Mas se um deles se emancipa em relação aos outros, escapando a qualquer tentativa de limitação e erigindo-se como único, absoluto, se transforma numa ameaça. Nós temos que tomar cuidado, porque também nós não podemos sair de alguma coisa que está caminhando ao longo da história e a gente ir para o nada sem saber em que nós vamos nos meter. Então, tudo é processo. Eu acho que a gente tem que ter sabedoria para chegar lá. As mudanças são necessárias, mas com muita sabedoria. Muito obrigado, Evaldo. Agora temos a parte final da nossa live, que é... Só completar uma coisinha, Lécio, só um minutinho para eu completar aqui o que o Evaldo está falando. Eu também acredito que nós estamos vivendo uma era de transição, sabe? Eu acho que lá daqui 100 anos, 200 anos, seremos vistos como uma passagem dessa de Idade Média para a Idade Moderna, etc. Desde a queda das Torres Gêmeas até essa pandemia, a gente está vivendo essa mudança. E esses períodos de mudança de era, sempre a gente sabe o que não quer mais, mas ainda não tem ideia do que a gente quer. É esse vácuo que eu acho que nós estamos agora. A gente sabe bem o que não serve mais, mas ainda não temos ideia do que serve e do que pode ser substituído. Do lado direito do pastor Novaes tem um livro na estante 666. Está me incomodando aquele livro lá, que não sei o que está acontecendo. Vamos fazer um mosaico agora aqui, é um debate com todo mundo, e eu vou começar esse debate provocando o pastor Wander com uma colocação do pastor João Emílio, para início de conversa, tá? Colocando aí o pêndulo para o lado da Convenção Batista Brasileira, denominação, que é esse grande guarda-chuva debaixo do qual estão as igrejas, os pastores e todos nós, e a intenção dessa live aí contribuir para a melhoria das coisas também nesse âmbito. Pastor Wander, o João Emílio disse que a convenção precisa se interessar. Queria que você trabalhasse isso aí. Está faltando interesse por parte da convenção, pastor? O pastor Lécio, tudo que o pastor João Emílio fala é muito relevante. Então, eu quero concordar com ele, mas a minha questão é a seguinte: nós vamos fazer uma assembleia para saber se todos vão se interessar? Então, nós temos que votar para ver se haverá o interesse, né, como o pastor João Emílio nos conclamou, para fazermos isso. Ele está certo na tese. Eu acredito que tem que haver um interesse, sim, pelo menos uma definição, sob pena de nós estarmos quebrando uma unidade. Nós estamos quebrando uma unidade. Nós estamos ferindo um princípio de unidade. Por quê? Porque nós temos problemas em definir os termos. Nós temos problemas, enquanto denominação, de dizermos alguma coisa. Até que seja que hoje nós vemos, num contexto atual, uma pluralidade democrática, uma visão diferenciada de gestão eclesiológica. Nós temos que dizer alguma coisa. Agora, nós perdemos o nosso tempo falando coisas que não interessam, que não são de questionamento das pessoas, montando quórums que não têm qualquer relevância, pontos de estatuto sem significação alguma, e deixamos de observar aquilo que é fundamental, que vai levar a igreja, porque esse é o propósito maior de uma convenção, levar a igreja aos seus objetivos, levar a igreja à unidade, levar a igreja a cumprir os desígnios de Cristo neste mundo,
de proclamação do evangelho a partir daquilo que temos, que são as nossas igrejas locais. Então, acredito que deve haver um interesse, sim, deve haver um norteamento, uma diretriz, sob pena de nós afetarmos a unidade da denominação. Muito bem. Quem é o próximo? Gostaria de complementar, inquirir, alfinetar. Agora o debate você pode começar falando, porque quem começa tem a palavra. Pastor Lécio. Eu queria dizer aqui de Eu quero muito insistir naquele viés que eu abordei, até porque as últimas falas, a do meu querido cunhado, pastor Novaes, e a do Vander, também grande amigo, elas, ao meu ver, pelo menos para mim pessoalmente, elas suscitaram isso. Tá? Quais são as expectativas do nosso povo? Nós estamos falando de igreja local, de gente, de família, de irmãos, de pessoas que têm as suas demandas do dia a dia, as lutas, as tensões. Quais são as expectativas do nosso povo? Nosso povo, esses irmãos, o irmão lá do dia a dia, da vida dominical, ele está realmente muito interessado em toda essa estrutura eclesiástica excessivamente administrativa. Ele aguarda isso, ele quer isso. Me parece que a gente quase que totalmente ignora essa expectativa com o nosso olhar. E aí a igreja fica, queridos, me perdoe, pastor Lécio, 2 segundinhos só, a igreja fica obsoleta, uma instituição que se torna um museu, um monumento, um memorial de tempos anteriores. Não passa disso. Aloísio, com você. Sim, quero só relembrar uma frase que eu disse. Quando você quer trabalhar o crescimento da igreja, você tem que fazer essa primeira pergunta: o que impede a minha igreja de crescer? E a burocracia, o excesso de reuniões administrativas. Quando eu tinha assembleias mensais, a gente tinha assunto à beça. Hoje a gente tem anual e tem que saber quais são os assuntos, porque não tem assunto. E o Novaes, ele fez referência a Landmark, e é importante a gente saber que Landmark teve as suas teses rejeitadas pela International Mission Board, quer dizer, pela Junta de Ritmo Antiga, e se tornou base da nossa eclesiologia ensinada nos seminários. Então, o que nós ensinamos de recebimento de membros, de batismo, de carta de transferência, de tanta burocracia administrativa, é base, é fundamento das teses de Landmark. Daí o landmarquismo. E eu acredito que, para nós termos êxito, eu diria a você, Lécio, que deveria convidar o executivo da Convenção Brasileira para ele estar sempre nessas lives como ouvintes, porque aqui está o verdadeiro debate que precisa ser feito e que nas reuniões do Conselho, que eu fiz parte durante 20 anos e a gente não produziu o que estamos produzindo aqui. Um forte abraço a todos, muito obrigado por essa participação. Ok. Lécio, posso eu queria só que a gente depois do Novaes, o Juraci, né? Juraci pediu também? Ok, Novaes e Juraci, por favor. Depois que a gente se lembrasse sempre dessa questão da nossa diversidade. O fato de nós termos bases doutrinárias comuns não nos torna, usando um termo que o Joinville usou aí, engessados, sabe? A gente tem que desengessar, porque somos diversos, nós somos diversos, e isso tem que ficar muito claro. Esse quadro que o Israel tem ali atrás dele é um quadro do Rembrandt, que é o pai do filho pródigo recebendo o filho pródigo. Vocês podem perceber lá, uma mão é masculina, a outra mão do pai é feminina, nessa pintura do Rembrandt aí. Quer dizer, Deus nos recebe como pai e nos acolhe como mãe, porque ele é ao mesmo tempo pai e mãe. Deus é trino, Deus é ao mesmo tempo filho e espírito também. Então, se essa diversidade que vem do próprio Deus, deve ela por si só nos inspirar a respeitarmos as nossas diversidades e buscarmos o que temos em comum em termos de princípios e não propriamente em termos de formas.
Essa liberdade deve ser preservada. Obrigado, Novaes, e obrigado, Israel, pelo close aí no Rembrandt. Juraci, é com você. Eu só quero... Então, desculpe, Juraci. Ô, Lécio, Ah. para que o close possa aparecer, eu tenho que falar, ok? Então está aí, deixa eu pegar uma imagem aqui melhor, só para os que estão em casa poderem observar o detalhe daquilo que o nosso Novaes falou. Está bem? Espero que tenha ficado aí claro para vocês. Desculpe aí a interrupção. Ficou sim. Rembrandt é insuperável, né? O original está na Rússia, né? Moscou, não é isso? Dizem que está em São Petersburgo, é meu sonho conhecer. São Petersburgo. Olha aí, gente, live... E o irmão mais velho está de braços cruzados, tá? O irmão mais velho ali do lado está de braços cruzados. O pai de braços abertos ali e o irmão de braços cruzados. Não sejamos, em termos de denominação, como o irmão de braços cruzados, mas sejamos como o pai de braços abertos. Vamos fazer uma live ilustrada com a arte. Vai dar muita coisa boa para a gente pensar nisso aí. Juraci, é com você, querido. Não, eu só queria louvar a Deus por esse tempo que passamos aqui. Eu enchi 3 folhas de anotações, eu aprendi muita coisa mesmo. E eu queria só destacar 2 das muitas belezas. Uma do Israel Belo, quando ele invocou a utopia, o ideal é que Deus nos dirige. E eu lembro, para não dizer que não foi lido nessa live, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que coisa. Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nas nossas assembleias não parece bem nem a nós, nem ao Espírito Santo, muitas vezes, né? Mas esse ideal é um sonho, como a própria palavra diz, né? E o segundo destaque, eu amei o raciocínio do Novaes quando ele invocou a importância da gente administrar essa tensão entre o sentimento de participação e a coisa funcionar. Então, realmente é um exercício. Parabéns, pastor Lécio, por esta live, né? Algo tremendamente importante nesse nosso tempo. Um abraço. Obrigado, Juraci. Agora o Elildes e depois o João Emílio. Pois não, Elildes? Eu acho que o pastor Doronésio também pediu depois dele. Se ele desculpa, pediu. Então, o Doronésio também. Elildes, com você bem, tá? E o Evaldo para fechar. Você, Elildes. Gente, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Eu queria só dizer que a gente precisa ter cuidado com os extremos. Um jeito novo de ser igreja não significa o jeito novo de toda igreja ser. Então, essa pluralidade nossa, a gente tem que ter esse cuidado. E conto só uma historinha para fechar. Estava conversando com o padre Joel, um professor lá na PUC, quando passei por lá, e ele disse assim: rapaz, Elildes, existem 3 coisas inúteis que nós conversamos. É inútil dar pão em porco, é inútil confessar freira e, às vezes, é inútil ensinar padre. Eu pergunto, como é que é no meio batista? É igual? Eu disse, não, lá é diferente, nós não temos freiras. Tá certo, tá certo. Então, agora, se eu estou certo, aqui é o Doronésio, depois o João Emílio e, por fim, o Evaldo. Doronésio, por gentileza, querido. Eu tinha pedido também, Lécio, se der tempo. Dá tempo sim, Purim, dá tempo sim. Desculpe não tê-lo visto antes, Doronésio. Com você a palavra. Desmute aí o seu microfone, por favor. Lécio, é só agradecer a Deus esse tempo, tá? E eu creio que, além da gente aprender muito, há um sentimento de querer mudança, não é? E que a gente possa realmente ouvir o outro, não é? E caminhar para essa mudança, porque as igrejas estão vivendo um tempo diferente e isso é muito bom, tá? E a nossa denominação precisa também viver isso, tá? Então, é a minha palavra para esse momento. Um abraço. Muito obrigado, Doronésio. Agora, João Emílio. Com relação à CBB e às nossas convenções, um detalhe importante aqui, no que se refere a interessar-se pelos temas, o tema da Pacto Batista, a gente repactuar e etc., nós precisamos fazer isso de modo mais desburocratizado. Tudo nosso é muito complexo. E sempre que a gente vai falar alguma coisa, por exemplo, educação teológica, sempre tem uma comissão com pessoas super gabaritadas, com pessoas que estão trabalhando, que estão trazendo resultados,
e a gente não vê nenhum resultado. Então, assim, com relação a este assunto do governo, o pacto em geral, que nós fôssemos mais efetivos, mais precisos, lembrando daquele ponto que o pastor Wander falou, a eficácia. Muito obrigado, Purim. Desculpe, João Emílio. Agora o Evaldo, por favor, Evaldo. Queridos, ao meu ver, não se muda uma cultura denominacional a toque de caixa ou de uma vez. O que muda uma igreja é a liderança, é quem está à frente, que vai oxigenar o seu líder, os seus líderes, e que vai capacitar esses líderes e trabalhar com eles. Denominação não muda a igreja, ordem dos pastores não muda a igreja, congresso não muda a igreja, mas conscientização de liderança, sim. Por isso, eu acho muito interessante eventos como esses, para que nós, líderes, comecemos a conversar e a gente vai se engravidando desse tema e aí a gente vai trabalhando com outros. Agora, não se muda. Todo mundo sabe que nós temos uma cultura denominacional, nós temos uma cultura democrática, nós temos uma cultura de definir as coisas para todos. E agora a gente vive numa outra situação. Por quê? Porque cada igreja agora é independente. Não há mais aquela dependência denominacional como havia no passado, na época do meu pai. Não existe isso mais. A igreja do Aloysio toma decisões ao que ela pensa. A minha também. E se a denominação concorda ou não, não estou me atendo à questão doutrinárias, mas eu estou dizendo decisões práticas, como nós estamos conversando, nessa área democrática, nessa área... Então, nós precisamos conversar sobre esses vários modelos e entender uma coisa, não vai ter um modelo único para todos, porque eles terão que ser adaptados às realidades, que são diametralmente opostas, e que nós precisamos entender isso. Obrigado, Evaldo. Purim, sua vez. A minha fala vai bem na direção do que o Evaldo acabou de dizer. O que nós mais precisamos é trazer à tona um dos nossos valores e princípios mais caros, que é a autonomia da igreja local. Acho até que numa outra live você poderia, dentro desse contexto de eclesiologia, trabalhar isso, porque é um princípio que está sendo ferido em alguns modelos que estamos vendo acontecer, em que igrejas estão replicando a sua sede em campi, né, em subsedes, e a liderança é de cima para baixo, ou seja, não está havendo nesses modelos o princípio batista da autonomia da igreja local, igrejas filhas sendo formadas e desenvolvidas autonomamente, o que é um valor histórico nosso. O que nos une são os princípios e não as formas. E o modelo que nós tratamos aqui, de modelo congregacional direto ou representativo, isso vai ser diversificado. E a gente precisa aprender a conviver com essa diversidade, respeitando aqueles que preferem o modelo congregacional direto e aqueles que estão optando por um modelo mais presbiterial, vamos dizer assim, não é? Sem usar a palavra presbiteriano, ou seja, um conselho que faz de uma forma indireta. E acaba que, se nós olharmos bem o modelo da nossa denominação, não é assim? A Assembleia não outorga ao Conselho deliberar ao longo do interregno de cada Assembleia as suas decisões? Por que as igrejas locais não fazem isso também? Ou seja, a gente chama de modelo congregacional direto que a própria convenção não faz. A convenção tem um modelo representativo e a gente quer impor às igrejas locais um modelo direto, quando seria muito mais eficaz, na igreja local, o modelo representativo. O que falta à denominação, na minha visão, é agilidade nos processos e vontade de colocar em prática as decisões que são tomadas. Fora isso, acho que a gente tem um futuro promissor se nós, como o Evaldo falou, investimos na liderança, na transformação da cultura da liderança. Muito obrigado, Lécio, Purim. Eu não sei se eu poderia... Ainda dá tempo, Lécio? Só um minutinho, agora é o teste. Depois do teste, o Aloysio. Teste, por favor. Há mais de 20 anos atrás, eu fui aluno do Novaes no Seminário do Sul e não estou, Novaes, subscrevendo a crítica do Purim quanto à sua idade. Mas você já falava, naquela época, algo que é verdade. Você dizia o seguinte: as igrejas vão bem, mas a denominação não tão bem. E parece que essa realidade de mais de 20 anos atrás, eu fui seu aluno em 95, ela permanece uma realidade nos dias de hoje. Conversava com um missionário norte-americano que serviu muitos anos no Brasil, antes da Assembleia em Goiânia,
E eu disse assim, estou indo para Goiânia. Ele falou assim, você está indo para um funeral. Eu falei, como assim? É um velório. As pessoas vão se encontrar. Ele falou, qual é o melhor do velório? O encontro dos amigos e lembrar os feitos do passado. E ele disse assim, mas ainda há esperança, porque nesse velório que você vai, Jesus está presente, e ele era bom de estragar velório. Eu fico pensando que nós temos aqui uma representatividade, um peso de líderes da nossa denominação muito significativo. E eu não sei como, e eu sei que esse também não é o objetivo, mas algumas das coisas que nós estamos conversando aqui precisam chegar lá. Eu não sei, Lécio, se isso, pastor Lécio, seria... Eu sei que não é a sua intenção, não é o seu objetivo, mas a gente falou sobre rapidez, objetividade, sobre um distanciamento, sobre falta de interesse. São tantas coisas que foram faladas aqui que nós vamos aplicar na igreja local, mas que talvez aquilo que Novaes falava há 25 anos atrás, parece que o fosso, o gap, só vai aumentando. Então, Entendi. Obrigado, pastor Técio. Última palavra desse bloco para a gente fechar a live com o Aloísio e depois a gente vai concluir. Por favor, todo mundo junto. Aloísio. Então, eu agradeço a oportunidade. A primeira pergunta que vem à minha mente é a seguinte: quem está nos assistindo nesta hora? São pessoas com uma ideia diferente, liberal, ou são pessoas tradicionais? Eu acho que é uma boa pesquisa, porque na outra live algumas pessoas disseram: não vou publicar não, que é assunto de denominação. Só por isso a gente já tem um resultado. Outra questão, nós precisamos repensar dentro da palavra do Purim, essa questão de igreja que nós estamos nos debatendo, para mim, negativamente, quando se fala em igrejas polo, igrejas satélites, como é o caso da minha e de outras. E eu acho que esse é um tema, Lécio, que está sendo muito mal compreendido pela denominação e por alguns líderes que se sentem afetados. Eu, porém, se vier qualquer igreja abrir aqui, pode ser até de outra denominação, eu vou ajudar, porque eu estou imbuído em expandir o reino, mas a gente está com problemas nessa área. E até diria para você convidar pessoas como Carlito, como Josué Valandro, para a gente fazer um debate e ouvi-los, porque eles não estão sendo ouvidos e acabam sendo excluídos da denominação e têm grande contribuição a dar. Prova disso que os seus congressos têm muito mais presença do que nos eventos da nossa denominação. E, por Luiz, fim... se me permite uma parte? Só. Em Natal, houve uma proposta para que a convenção convocasse um congresso sobre eclesiologia, e isso até hoje não aconteceu, ou seja, vai fazer 2 anos agora, ou seja, parece que a denominação não quer falar sobre isso, não quer conversar sobre esse assunto, não é? E eu creio que este é o caminho, porque a Bíblia fala de bispo, não é? Ela fala quem deseja o episcopado. Não seria mais barato, não seria muito melhor se eu fosse um bispo aqui da minha região e as igrejas estivessem debaixo da minha administração e eu ligado à convenção, sem precisar pagar salário, sem nada, porque a minha igreja já me mantém. Então, nós precisamos desengessar a estrutura denominacional para flexibilizar as igrejas, porque, como eu falei na outra live, e depois levei uns cascudos, mas eu digo o seguinte: nós precisamos ter uma convenção que agregue igrejas que querem se juntar para cooperar, para fazer a obra avançar, e não para ficar apenas discutindo questões burocráticas. Muito obrigado, Bispo Aloísio, com a sua palavra. Gente, é o seguinte, anunciando a próxima live, quinta-feira que vem, vai ser sobre relação da igreja com o Estado. E a segunda vai ser sobre a autonomia da igreja. Então, as 2 incursões aí na eclesiologia, quinta-feira que vem, 10 da manhã, relação da igreja com o Estado, questão da igreja e a política, a igreja, a relação com as autoridades, esses temas simples, vamos tratar quinta-feira que vem. E na quinta-feira seguinte, autonomia da igreja local, como que é isso aí, para a gente dar uma contribuição. As lives ficam arquivadas,
todos podem acessar e ver e passar com a igreja, com a denominação, líderes têm acesso, e a nossa contribuição como liderança para a nossa querida denominação. Quero agradecer a vocês a gentileza do tempo, a mordomia aí do tempo, da inteligência, da cultura, live extraordinária, mais de 100 devices no Facebook, mais de 200 devices no YouTube, o Instagram não tem como a gente medir por enquanto, então, só com o tempo real, que é o menor, o tempo mais relevante é o depois, né? A live, por exemplo, nós fizemos pela última vez, mais de 2.000 pessoas já acessaram, e assim a gente vai influenciando, compartilhando, né? Dando a nossa contribuição como a gente pode. Muito obrigado. Eu queria pedir, por gentileza, que nesse final de live aí, o pastor Purim orasse por nós, orasse pelas igrejas, orasse pela denominação, e, enfim, que esse pequeno esforço nosso, pequena contribuição, possa ter alguma reverberação prática na vida da nossa denominação e das nossas igrejas, tá bom? Vamos orar aí com o pastor Purim, que participa pela primeira vez, creio eu, né? Espero de muitas, na nossa live. Obrigado, Lécio. Obrigado, queridos. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo precioso de conversa, de compartilhamento, de troca, de crescimento. Ensina-nos, molda-nos, enche-nos do Teu Espírito Santo para que tenhamos sempre a visão que vem do alto, a visão vinda dos céus para nos orientar, para nos guiar, para guiarmos o Teu povo, que é Teu, é Tua gente, são Teus corações, Pai querido, aqui na terra, e queremos que esse tempo aqui, que dividimos conhecimento, que dividimos experiências, possa contribuir para que outros líderes no Brasil e, quem sabe, no mundo também sejam edificados, encorajados a buscarem a relevância e a eficácia em seus ministérios, em suas atuações nessa geração. Até que Cristo volte. Queremos cumprir o Teu mandar e cumprir a Tua ordem de fazer o Teu nome conhecido nessa geração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Obrigado à Convenção Batista Mineira, obrigado, Limânia, obrigado, Fabiano, pelo suporte indispensável para a nossa live. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, essa galeria de notáveis que Deus nos deu nessa quinta-feira. Um grande abraço, bom restante de dia para todo mundo. Fiquem na paz. Abraço, Valeu. prazer rever. Tchau, tchau. Abraço, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe.